Então vamos lá. Agora, oficialmente, começando o curso de auditoria, vamos começar com os fundamentos. Então, eu vou apresentar aqui para vocês todos os personagens dessa história chamada auditoria. Com essa ideia aqui de geral, vocês vão conseguir resolver os cards já. A maioria dos cards. Se tiver que mostrar mais alguma coisa, eu vou mostrando. E eu paro e faço um resuminho para esclarecer as coisas, tá? Então, vamos começar com o mais importante, os dois mais importantes. O usuário das informações e a entidade, tá bom? Galera, o usuário é quem está interessado nas informações da entidade, beleza? Então ele quer saber o que tem na entidade, se aquelas informações estão certas, se a quantidade de carros que ela está dizendo é o que ela realmente está falando, se ela está fazendo a depreciação dela de forma correta, se ela está fazendo os lançamentos corretos, se a demonstração contábil, em resumo, que ela está fazendo, está correta, beleza? A entidade é quem vai produzir a demonstração contábil. Então, vamos separar logo as coisas aqui. O auditor não produz demonstração, não produz nada desse tipo de informação. Nenhum tipo de relatório relacionado com a entidade. Não produz balanço, DRE, não produz nada relacionado com isso. O que o auditor vai produzir é um relatório. Esse relatório aqui, ele basicamente vai dizer se as demonstrações contábeis estão de acordo com as normas. E se as demonstrações contábeis realmente representam o que a entidade está dizendo que elas representam. Se elas representarem, o auditor vai emitir um relatório dizendo que elas representam. Se houver alguma, primeira palavra-chave do curso, tá? Porque a auditoria, acertar a questão de auditoria é basicamente conhecer palavras-chave. É uma matéria que é basicamente saber as palavras-chave, saber as palavras certas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o auditor vai dizer se entre a entidade, entre o que a entidade diz e o que a entidade realmente tem na elaboração da demonstração contábil, há uma distorção relevante. Grava essa palavra, tá? Distorção relevante. Se houver alguma distorção relevante, ele vai emitir um relatório dizendo isso. O usuário, que é o interessado primário na informação da entidade, vai saber que existe uma distorção relevante ali e aí vai tomar a sua decisão. Então, quem é que diz que a distorção é relevante? A distorção é relevante segundo o interesse dos usuários, que são os usuários da informação contábil, entendeu? Então, esses personagens aqui se relacionam diretamente, entendeu? Então, existe ali um círculo que se fecha entre a entidade, o auditor, o usuário e, e quem emite as normas também, né? Também tem uma influência. E esse aqui é o auditor independente. Eu não coloquei aqui porque geralmente ele é somente o auditor. Então a maioria dos cards estão relacionados com o auditor independente. Mas também é importante saber que dentro da entidade vai ter um auditor interno, só que esse aqui não está nesse processo aqui, tá? Tem nada a ver com isso aqui. Ele é parte do sistema de controle interno da entidade, porque já que ela quer que o relatório saia de acordo com que ela. Tipo assim, ela quer dar um relatório bom para os usuários dela, né? Então ela tem que ter uma garantia ali interna, um controle de que os sistemas dela estão funcionando bem. Então ela também se audita, entendeu? Só que esse auditor aqui ele faz um trabalho bem maior do que esse aqui, que é o auditor externo. Esse aqui só verifica se as demonstrações estão de acordo, entendeu? Então é mais uma verificação contábil, enquanto esse aqui tem que fazer tudo lá, até porque ele é um funcionário da entidade. Então, ele verifica os sistemas operacionais, sistemas contábeis, ele é um pouco mais abrangente. E quem é o perito nessa história? Então a gente tem o auditor independente, o auditor interno e quem é o perito. O perito é quando estiver relacionado com o judiciário. Tem muito o que falar. Então vamos para os cards. Sem muita conversinha, é só para dar uma ideia mesmo. E a gente já pode entrar na resolução dos cards. Então, o auditor externo realiza auditoria tanto contábil como operacional. Como a gente já tem aquela ideia, a gente já pode relacionar e responder isso aqui. Não, ele só faz a auditoria contábil. Em regra, tá? O auditor externo realiza apenas a auditoria contábil, com base naquilo que eu acabei de falar. O que é esse tal de compliance? Compliance é a estrutura de conformidade. Por quê? Porque a demonstração contábil ela tem que se adequar a alguma coisa. A entidade ela tem que se adequar a alguma coisa. O auditor verifica se a entidade está em distorção com base em alguma coisa, que a gente chamou ali de uma norma, né? Pode ser uma NBC, não é necessariamente uma norma, né? Mas pode ser uma NBC, pode ser alguma outra coisa que vai definir o que é essa conformidade que a demonstração contábil tem que seguir. Então, isso a gente chama de compliance. Vamos seguir?
O auditor externo executa a auditoria operacional, só que já está errada a informação, como eu falei, é baseado em palavras-chave, o assunto. Auditor externo operacional e contábil, enquanto o auditor interno é apenas contábil, tá? Ao contrário, como que a gente acabou de ver. Auditor externo apenas contábil, em regra, interno operacional e contábil, tá? Ah, vou fazer um adendo aqui, como é a primeira aula. Vendo esses botões aqui, eu não estou apertando eles, mas vocês têm que saber. Vocês vão sempre apertar bom, tá? Por quê? Porque apertando bom, a informação mantém a progressão normal dela. Quando vocês apertam fácil, é como se estivesse colocando um fator de multiplicação em cima do card. Então o espaçamento dele começa a aumentar progressivamente. Então existe um fator de multiplicação aqui dentro do Anki. Quando vocês apertam fácil, ele acelera. Quando vocês apertam difícil, ele freia. Quando vocês apertam bom, o card mantém o ritmo que ele estava indo normalmente. Quando vocês apertam errei, você já sabe o que acontece, ele volta para vocês revisarem amanhã, mas ele também dá uma desacelerada igual ao difícil. Só um adendo para vocês saberem que isso aqui tem uma opção, tá? Vamos continuar. Olha, gente, quando vocês estiverem estudando os cards, dê uma lida no extra. Eu sempre coloco uma informação ali que vai ajudar vocês, tá? A memorizar. E eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer como só explicando mesmo os cards. Mas leiam o extra, porque tem uma informação importante ali, tá? As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria independente são as da entidade, como a gente já viu, elaboradas pela sua administração, não é o auditor que elabora, é a administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. Verdadeiro. Opa, cuidado. Ó, percebam que a flag, ó, verde, tranquilo, tá? Verde, tranquilo. Amarelo, cuidado. Vermelho, eita, esse card é perigoso. Esqueçam disso. Vamos começar aqui, ó, com palavras-chave do assunto. Asseguração limitada. A gente vai fazer diferenciação entre dois conceitos. Asseguração limitada e asseguração razoável. Não se preocupem em decorar isso aqui ou entender isso aqui. Gravem as palavras-chave, tá? O que diferencia, o que é importante aqui é diferenciar a seguração razoável da limitada, e ponto. Isso já vai garantir acerto na questão, a gente não precisa ser um mestre em auditoria, tá? Pra gente garantir os nossos acertinhos na questão. Então, a seguração limitada, qual é o objetivo? Reduzir o risco a um nível aceitável, mas ainda é um risco maior. Quanto maior o risco, pior. Então, a asseguração limitada é pior do que a asseguração razoável. O risco é maior do que o da razoável. Então, nosso objetivo com a limitada é reduzir o risco a um nível aceitável, mas pior do que a asseguração razoável. Então, o que a gente precisa saber é basicamente isso. É uma revisão pontual, ou seja, não verifica as demonstrações inteiras. É uma asseguração limitada a determinados pontos. O risco dela é maior do que a asseguração razoável. Uma asseguração razoável, a auditoria nunca vai proporcionar uma asseguração absoluta. Uma asseguração razoável já está ótimo. Então, esse é um ponto importante. Mas uma asseguração limitada já começa a ter problemas porque nós verificamos só algumas coisas, e não a auditoria, ou quer dizer, as demonstrações como um todo. A gente só verificou, por exemplo, uma parte específica das demonstrações, entendeu? Então foquem nisso, tá? Quando eu não gosto desse tipo de card, de estilo conceito, mas às vezes é importante, porque cai, né? Eu poderia inverter, né? Mas aí ia ficar muito fácil, porque aparece. A asseguração limitada vai estar sempre em comparação com a razoável. Por isso que eu gosto de deixar aqui. Tentem acertar o conceito, mas não se preocupem tanto em ser precisos demais. Vocês não precisam ser precisos demais. Vocês precisam apenas ter a ideia que eu acabei de passar para vocês aqui. A asseguração, aí aqui vocês vão ter que completar. Isso aqui é talvez mais importante do que aquele outro. Reduzir o risco ao nível aceitável, mas ainda um risco maior do que o da razoável é limitada. Vocês vão ter que lembrar o conceito. Se aqui cair numa questão vai ser fácil para vocês, como eu já falei. Como eu estou ocultando, vai aparecer os dois, mas o normal é que apareça só um. Princípios. A gente vai entrar aqui nos princípios. Esses princípios estão relacionados com o comportamento do auditor. O auditor, quando ele está auditando a entidade, tem que seguir algumas regras, tá? Então a gente tem que lembrar que essa é uma profissão um pouco sensível, tá? Olhando as informações de uma empresa ali. E um deles vai ser a da confidencialidade, ó. Auditor tem que guardar sigilo em relação às informações obtidas na auditoria. Não pode divulgar nada sem autorização do cliente. Como eu falei, isso aqui é só o que a gente precisa para acertar, mas dê uma lida no extra que vai dar uma ideia mais clara para vocês. Mas o princípio da confidencialidade é bem tranquilo. Nunca errei uma questão sobre isso aí.
E aqui é o contrário, eu sempre boto indo e voltando, como se fosse em inglês a gente faz muito isso. Não quer saber só o que significa door, porta, porque quando tu quiser falar, tu vai precisar saber como se fala porta em inglês. Tu vai ter que lembrar que é door. É o mesmo princípio aqui. Não basta tu saber o que significa confidencialidade. Quando aparecer o texto relacionado com a confidencialidade, é importante que tu lembre também qual é o nome do princípio. Confidencialidade. Por isso que existem os dois cards, indo e voltando. Experiência, né? 7 anos criando card. Não é brincadeira, meu. Muita coisa. Sei umas besteirinhas aí. Então, pra completar 8 anos de criação de card. Como eu falei, o nome desse conteúdo é Princípios Fundamentais da Ética Profissional. Presta atenção nisso aqui, tá? Infelizmente eu não botei pra cobrar qual o nome disso. Acho que eu até coloquei em algum card. Mas é importante saber que esse tópico se chama Princípios Fundamentais da Ética Profissional. Aqui eu vou colocar alguns princípios, algumas coisas que são princípios e outras que não são. Só para vocês conseguirem identificar o que faz parte da lista de princípios fundamentais da ética profissional. Então, integridade é um desses princípios? É. E aqui tem toda a lista de princípios: integridade, confidencialidade, objetividade, competência, e zelo profissional e comportamento profissional. O que são essas coisas? Princípios fundamentais da ética profissional. Então, a ideia aqui é fazer uma conexão entre esses elementos. A que grupo eles pertencem, que é o dos princípios fundamentais, e identificar quais pertencem e quais não pertencem. Então, integridade é um desses princípios? Sim. Confidencialidade é um desses princípios? Acabou de ver, sim. Objetividade? Sim. Opa, cuidado. Cadê a objetividade aqui? Ah, tá aqui. Aí pode causar confusão. Competência? Não. É? Competência é. Então, sim. Zelo profissional é? Sim. Comportamento profissional é? Sim. Afinidade profissional é? Sim. Mentira, não é. Então, esse daí poderia causar dúvida, né? Confundir com zelo profissional, competência, comportamento profissional, competência, mas não é. Independência técnica é? Não. Probabilidade é? Também não. Esse aqui também causa muita dúvida, né? Porque está relacionado com moralidade. Então, independência também causa dúvida, independência técnica, mas não, simplesmente se não tá, não tá. Em auditoria, sim, a literalidade. Ou tá ou não tá. Probabilidade é? Não. Não tá, não é. E aí eu coloquei esse aqui justamente para fazer aquilo, para vocês saberem qual é o nome desse tópico, porque às vezes cai nas questões. Então isso aí se chama princípios fundamentais da ética profissional. Aqui é bom saber o que significa esses princípios, tá? Então, objetividade. Dentro dos princípios fundamentais da ética profissional, o que significa objetividade? Objetividade, às vezes, confunde objetividade com impessoalidade. Será que é impessoalidade? Não lembro. Mas objetividade está mais relacionado com não ser muito prolixo. Ou será que está relacionado com não atuar imparcialidade? Às vezes eu confundo esses dois. Deixa eu ver a resposta aqui. Julgamentos profissionais, esse daí, está mais relacionado com impessoalidade, imparcialidade nesse caso aqui. Ó. O julgamento profissional deve ser conduzido livre de conflito de interesse e interferências. Relacionado com aquela ideia, por exemplo, do juiz não atuar em casos onde tem parentes próximos dele, ou afinidade. Mas às vezes objetividade também, lá na frente, a gente vai ver que vai estar relacionado com o auditor ser direto. Não pode ser prolixo. Mas isso é lá quando ele vai emitir o relatório. Então, aqui em princípios fundamentais da ética profissional, objetividade está mais relacionado com imparcial. Ser imparcial. Não permitir comportamento tendencioso, conflito de interesse, influência indevida que afete o julgamento profissional do negócio. Aqui a mesma coisa, né? Segundo o qual o julgamento profissional deve ser conduzido livre de conflito de interesse. Tem que lembrar o nome do princípio, ou seja, objetividade. Meus cards vão ser sempre assim, quando for para identificar um conceito, indo e voltando. Competência e zelo profissional. É o auditor agir de forma. O auditor se manter, por exemplo, atualizado, competente, conhecendo as normas, conhecendo os conceitos, entendeu? Ser zeloso com a profissão, se manter atualizado, se manter pertinente, entendeu? Então, manter conhecimento técnico atualizado, compatível com o trabalho a ser realizado, observando esse conhecimento. Aqui eu também coloquei, ó, dei uma lida no extra. Sempre vou falar isso. Então, tem que conhecer a legislação, as práticas, as técnicas, agir diligentemente, né, sendo competente e tudo isso. Aqui a mesma coisa, tem que lembrar o nome do princípio. Conduta profissional. Significa que o auditor vai ter uma conduta assim
é parecido com uma ética. Tem que ser ético. O auditor, ele tem que agir com esse tipo de conduta, entendeu? Não vai ferir a imagem dos auditores, por exemplo. Então, isso seria uma conduta profissional. Cumprir as normas e regulamentos e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. A mesma coisa, tem que identificar o princípio. E aqui a gente vai chegar nos dois requisitos para o exercício, que são os dois cards mais importantes, talvez, dessa aula. Ceticismo profissional e julgamento profissional. Isso aqui cai muito em prova, não é que cai de vez em quando, uma vez ou outra. Se vocês fizerem uma prova de auditoria, isso aqui provavelmente vai estar lá, tá? Prestem bastante atenção. O que é ceticismo profissional? O auditor tem que ser cético. Ceticismo está relacionado com, por exemplo, cara, eu tenho que ficar atento para isso ali. Eu tenho que estar sempre atento. Eu tenho que estar sempre questionando, ter uma mente questionadora, entendeu? Buscando evidências, buscando, entendeu? Contradições. Esse é o auditor. Isso é uma mente questionadora, cético, questionador, pensante, entendeu? Não é uma postura passiva e aceitadora, uma postura cética, entendeu? Que busca ali a contradição, que busca evidências de distorção relevante. Voltando para as palavras-chave. Então aqui ele vai explicar o conceito, que é um conceito extremamente importante. Postura com mente questionadora e alerta para a distorção relevante. E fazer uma avaliação crítica da evidência de auditoria obtida. Além de ter aquela busca, né? Um olho de gato, sim, um negócio que vai atrás do erro. Ele tem que, ao ver uma evidência, agir de forma crítica e pensar, opa, aqui tem um indicativo de alguma coisa. Entendeu? Então, isso é o ceticismo. Aqui a gente tem que saber também qual é a classificação desse ceticismo dentro do conteúdo. Então, ele já difere. Não sei se vocês viram lá, mas aqueles eram princípios, aqui já são requisitos para o exercício, já não entra naquela categoria. Eu poderia ter até colocado isso aqui, eu acho que eu vou deixar essa ideia aí para quem quiser fazer, colocar esse daqui dentro daquela lista e dizer se é ou não um princípio. Entendeu? Ceticismo profissional é um princípio? Aí seria não. Entendeu? Sacada? Legal essa sacada, né? Eu vou fazer isso, vou colocar como adicional lá para quem quiser baixar o curso. Então, o nome disso aqui é requisito para o exercício. E aí a gente tem que lembrar que a postura como mente questionadora e alerta se chama ceticismo profissional. Então aqui é bem fechadinho. Não sei se vocês estão percebendo, os caras eles fecham o conteúdo de forma que não sobra nada para ser perguntado, que a gente não vai saber. Por isso que eu falo, só com isso aqui vocês já vão garantir mais de 80%, galera. Tipo, uns 85% de acerto nas questões. Não sobra muita brecha para erro com esses cards aqui. O que é o julgamento profissional? Aqui já é diferente. O julgamento profissional é porque é o seguinte, por exemplo, vou tratar isso como uma afirmativa. Se vier uma questão e disser, olha, o trabalho do auditor ele é um trabalho científico. Não depende de julgamento, é objetivo. Aí é mentira. Porque o trabalho do auditor tem como requisito o julgamento profissional. Ou seja, o auditor ele tem que exercer julgamentos. Ele tem que tomar decisões. Entendeu? Então o conceito aqui está mais relacionado com isso. Ó. O julgamento profissional é a aplicação do treinamento, conhecimento e experiências relevantes na tomada de. A palavra-chave aqui é tomada de decisão sobre o custo de ações apropriadas. Ele, o auditor, que vai tomar essas ações. Para isso, ele vai precisar cumprir aqueles princípios que vão levar ele a aplicar treinamento, conhecimento e as experiências relevantes para que ele seja capaz de usar o seu julgamento profissional, tomando decisões sobre o custo das ações apropriadas. Entendeu? Tem uma tomada de decisão ali envolvida, basicamente é isso. Existe uma tomada de decisão durante uma auditoria. A auditoria não é 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Ele está querendo dizer isso, não 1 mais 1 é igual a 2. Às vezes na auditoria vai ter vários caminhos a serem seguidos. Vai ter que tomar decisões e tu vai precisar exercer teu julgamento, que é justamente esse conceito, julgamento profissional. Então aqui é o conceito e, como eu falei, a classificação. Só esse card aqui já garante que vocês não vão confundir com princípios. E vocês estão ativamente falando que julgamento profissional não é princípio, é requisito para o exercício. Mas mesmo assim eu colocaria naquela lista lá. É um tipo de coisa que não vai gastar tanta energia e vai dar um resultado bom nas provas. Pode acabar confundindo isso aí. Mas vamos para frente. Durante os trabalhos de auditoria, o auditor deve reduzir o risco de ignorar circunstâncias não usuais. Esses objetivos podem ser alcançados por meio
de quê? Do julgamento profissional. Do ceticismo profissional. Então, eu vou colocar aqui uma série de cards que vão tentar confundir o que é ceticismo e o que é julgamento. Então, aqui, ó, o auditor deve reduzir o risco de ignorar circunstância não usual. A palavra-chave aqui, cadê? Achei, circunstâncias não usuais. Ele não pode ignorar, ou seja, ele tem que estar cético, tem que estar atento. Não estava prestando atenção no card, mas o que identifica aqui que é ceticismo é justamente isso. Não ignorar circunstâncias não usuais, estar cético, prestando atenção, diferente do que eu acabei de fazer. Entendeu? Então, ceticismo profissional. O auditor está sujeito a exigências éticas e deve sempre estar alerta, por exemplo, a condição que possa indicar uma fraude. Está atento. Falou em atento, o alerta, ceticismo. Ceticismo. Então, de novo, esse estado é denominado ceticismo profissional do auditor. A necessidade de que a auditoria seja realizada num período de tempo razoável é uma das fontes de limitação inerente a uma auditoria. Tem alguns casos aqui que não precisam de explicação, tá, galera? O card, a pergunta em si, já é uma aula. Porque numa questão, isso aqui é muito simples, é sim ou não. Então, a necessidade de que tenha um tempo razoável, um prazo ali para realizar a auditoria, é uma das fontes de limitação. Limitação em que sentido, galera? Como eu já falei para vocês, a auditoria envolve uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão, às vezes, está relacionada com recursos que são disponíveis para o auditor. Às vezes ela está relacionada com o tamanho da entidade, então o auditor trabalha com a amostragem, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente, que ele não pode pegar, por exemplo, uma empresa que tem 1 milhão de produtos e ver cada um deles. Então existem algumas fontes de limitação inerentes a um processo de auditoria e que vão impactar no relatório, que vão envolver e gerar um risco, entendeu? Para aquele relatório. Então o auditor nunca é objetivo e científico porque existe um risco por trás do que ele está fazendo. E um desses riscos é a necessidade de que seja realizada a auditoria em um tempo razoável. Se não tivesse limitação de tempo, a gente ia conseguir fazer a auditoria ali pegando tudo, entendeu? Então, sim, de fato é uma das limitações inerentes. O custo é uma das fontes de limitação inerente a uma auditoria? Com certeza, sim, também. O custo, o dinheiro que envolve ali a tomada de a realização de uma auditoria, com certeza vai ser. Por exemplo, a gente não pode pegar todo o recurso de um escritório de auditoria, né, para fazer uma auditoria e mesmo assim vai faltar dinheiro porque a gente, cara, eu não sei como explicar isso aqui, mas vocês entendem que para fazer uma auditoria, por exemplo, 1 milhão de itens, precisaria de muito dinheiro e que às vezes o escritório não vai ter todo esse dinheiro para fazer isso? Então, sim, o custo é uma das fontes de limitação. Correto. A capacidade técnica do auditor é uma das fontes de limitação inerente a uma auditoria. É aqui a norma já disse que, ó, não, 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 não. Isso aqui não é uma fonte de limitação, não. O auditor não pode dar a desculpa de que ele não tenha capacidade. Ele tem a obrigação de ter capacidade técnica para fazer aquela auditoria. Então aqui já não é uma fonte. Porque o auditor tem que ter sim capacidade. A norma coloca a responsabilidade toda na costa do auditor. Então ele não é uma fonte de limitação inerente, não. Ele não pode usar essa desculpa de que não tinha capacidade técnica. Poderia estar até na parte de responsabilidade, mas eu vou deixar aqui como parte inicial. A idade média dos registros contábeis é uma das fontes de limitação? Não. Aqui já começa a inventar um pouco, né? Então não. Isso aqui tudo eu tirei de questões, provavelmente. A natureza dos procedimentos de auditoria é uma das fontes. O certo seria um aqui, né? A natureza é uma das fontes de limitação inerentes a uma auditoria? Sim. Porque, de novo, os procedimentos de auditoria envolvem certo risco, né, na tomada de decisão. Então, o procedimento ele é aplicado dentro de um contexto de risco, de amostragem. Então, sim, é uma das fontes. O procedimento, com certeza, é uma das fontes. Vamos para frente. Próximo assunto, falta só 19 cards. É prática ética do auditor guardar sigilo das informações que obteve para a realização das auditorias das D6. Auditoria das D6, dando divulgação dessas informações somente nas situações em que a lei ou as normas de auditoria permitam. Ou seja, agir com sigilo, que é o princípio que a gente viu lá atrás da confidencialidade. Por que eu coloquei dois diferentes? Sendo que esse aqui é praticamente a cópia do outro. É porque esse aqui provavelmente caiu numa questão. E tá com uma abordagem um pouco sutilmente diferente, mas com uma ideia parecida. Então é bom a gente ver textos diferentes do mesmo assunto também para ir decorando e reduzir o risco de errar uma questão, sabe, por besteira. Então,
Julgamento profissional não é necessário na decisão sobre materialidade e risco de auditoria. Galera, acabei de explicar o conceito de julgamento. Ele está totalmente relacionado com materialidade e risco da auditoria. É justamente nessa parte aqui de materialidade e risco que a gente vai ter que efetivar nossa tomada de decisão. Onde colocar o risco? Onde vale a pena assumir risco? Quanto que é um risco razoável? Entendeu? O julgamento profissional está relacionado com isso. Entendeu? Então, falso. Claro que ele é necessário na decisão sobre materialidade e risco. Porque o auditor que vai decidir essas coisas, entendeu? O auditor deve, antes de expressar uma opinião, ter obtido segurança razoável de que as DCs como um todo estão livres de situação relevante, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro verdadeiro. Isso aqui é literalidade. É bom conhecer literalidades, porque ela vai cair desse jeito, que pode causar confusão aqui nos casos futuramente, quanto mais vocês forem estudando conteúdo, e vai surgindo o que eu chamo de... Tem uma palavrinha, quando um card entra em conflito com o outro. Então tu estuda uma matéria, ela te fala uma coisa, e parece que ela está entrando em conflito, mas na verdade é só um conflito aparente. O que pode fazer isso aqui entrar em conflito aparente com outros cards, essa parte aqui, independentemente de terem sido causados por fraude ou erro. Mas é a literalidade, entendeu? Então isso aqui pode causar uma confusãozinha, mas é realmente independentemente de terem sido causados por fraude ou erro. Então, ele vai expressar uma opinião de ter obtido segurança razoável de que as 16 como todos estão livres de situação relevante, independentemente dessas situações relevantes terem sido causadas por fraude ou erro. Verdadeiro. Literalidade. O que é uma distorção? Conceito muito bom. Vou precisar dar uma lidinha aqui para ajudar na explicação, tá? Para esclarecer. Mas vamos lá. A distorção é a diferença entre o valor, a classificação e etc. de uma demonstração contábil relatada e o que é exigido para que ela esteja de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicado. Galera, é complicado explicar isso aqui. Vou me propor essa missão, mas é uma missão um pouquinho complicada. Distorção é o seguinte. Vamos partir aqui primeiro do que causa distorção. Então a gente tem o que? O valor, a classificação e tudo que está ali na demonstração contábil que a empresa apresentou para a gente. Tá aqui tudo que ela apresentou: a classificação, o valor, os itens, o imobilizado, o passivo, as dívidas, o PL. E a gente tem o que eu tinha mostrado para vocês lá atrás, as normas, que é uma estrutura do relatório financeiro aplicável, ou seja, uma estrutura que aquela demonstração tinha que ter seguido. A empresa apresentou a distorção, tem nada a ver com o que o relatório pede com que ele esteja. Tem que estar assim, assim, assado. Tá assado assim, assim, assado. Entendeu? Tá tudo. Um não tá batendo com o outro. É uma distorção. É isso que a gente tá atrás. A gente tá atrás de distorções. E essas distorções, elas têm duas causas. Pode ser um erro, pode ser uma fraude. Entendeu? Vai diferenciar o erro da fraude. Aqui a fraude é intencional, o erro não é. E o que a gente está procurando é justamente isso, para a gente emitir um relatório. E aí, essa diferença aqui, entre o que foi apresentado e como devia estar, né? Porque não importa se a empresa teve prejuízo, a gente não está procurando prejuízo. As empresas vão ter prejuízo, é importante falar isso. Só que elas têm que mostrar o prejuízo. Elas têm que mostrar o prejuízo de uma forma adequada. Elas têm que apresentar ou calcular aquele prejuízo de uma forma pré-definida. Não importa pra gente se ela vai ter prejuízo. Se uma empresa tem prejuízo e está entrando em falência, se ela tiver declarado isso, ela não tem nenhuma distorção, porque ela fez o que estava na lei e o que estava na estrutura do relatório financeiro. O que a gente está procurando aqui é quando ela tem prejuízo e não declara. Aí teve uma distorção. Quando ela tem lucro e diz que teve bem mais lucro, tem uma distorção. Ou então quando ela teve bem mais lucro e diz que teve menos. Ou para uma distorção também. Tem uma coisa que está errada. E aí a norma vai apresentar o conceito de relevância. Não é qualquer distorção que vai fazer a gente colocar no relatório, entendeu? Emitir uma opinião ou ter um problema com aquela distorção. É só aquela que for relevante. Quem determinou o que é relevante? O usuário. É com base no interesse do usuário. Então a distorção, para ser importante para o editor, ela tem que ser relevante no contexto das demonstrações, no contexto da empresa e no contexto do usuário. Então, um conceito importante de vocês entenderem, coloquei aqui no card, justamente porque vai ser usado muito nesse deck aqui. Bora para frente. Diferença entre o valor, a gente acabou de ver, é o conceito de distorção. Opa, só para vocês verem aqui.
E princípios fundamentais da ética profissional. Integridade significa que cabe ao auditor ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Verdadeiro. Uma forma fácil de apresentar um conceito aqui, né, que é um caso de verdadeiro ou falso. Então, um princípio fundamental que é o da ética, da integridade aí para vocês. E significa exatamente isso que está no card. E aqui eu peço, da mesma forma que eu tinha falado, que vocês identifiquem qual é o princípio, que é o da integridade. O ceticismo profissional inclui estar alerta para circunstâncias surgiram a necessidade de procedimento de auditoria além dos exigidos pela norma brasileira na NBC-TAs. Verdadeiro. Então, ceticismo profissional também indica estar. Falou em estar alerta, provavelmente é ceticismo profissional. Então a palavra-chave aqui provavelmente é essa aqui, ó. Tá? Necessidade de novos procedimentos para obter mais evidência. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Preciso de mais procedimentos. Então, ceticismo profissional, verdadeiro. Ao executar uma auditoria, deve o auditor manter o ceticismo profissional? Perfeito. A fim de que o ceticismo profissional vai servir para quê? Identificar e avaliar os riscos de situação relevante decorrente de fraude e erro. Verdadeiro. Tem que estar atento para perceber os riscos. Mas poderia ser julgamento profissional? Não sei. Mas eu acho que é verdadeiro. Então, verdadeiro. Ceticismo profissional inclui estar alerta. Falando em estar alerta, já é verdadeiro. Para evidências de auditoria que contradigam outras evidências de auditoria. Olha, surge uma contradição aqui, ó. Tem que estar alerta. Verdadeiro. Ceticismo profissional reduz o risco de uso inadequado de premissa ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar o resultado destes. Verdadeiro. O ceticismo está alerta, reduz o risco de uso inadequado de premissa, está prestando atenção no negócio ali. Não diminui a chance de tu usar uma premissa de forma errada? Com certeza. Então, verdadeiro. E ao avaliar o resultado também? Verdadeiro. O ceticismo profissional reduz o risco de generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria. Ou seja, tu tá prestando atenção no negócio. Tu não vai falar que um evento que aconteceu ali de forma esporádica, tipo, naquela situação, tu não vai pegar e levar pra casa que não tem nada a ver, porque tá prestando atenção, verdadeiro. Os casos de ceticismo profissional, quando tu entende o conceito, acabou ficando bem fáceis. E as questões, cara, pra vocês estão vendo, né? Vai ser fácil também, não tem pra onde fugir. Julgamento profissional é necessário nas decisões. Falou de julgamento, falou de decisões. Já 90% de chance de estar certo. Decisões sobre a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria aplicados para o cumprimento das exigências das normas de auditoria e a coleta de evidências de auditoria. Verdadeiro. Aqui ele poderia fazer vocês errarem se ele falasse, por exemplo, que é necessário sobre a decisão na hora de elaborar as demonstrações contábeis. Aí já é falso, porque quem elabora as demonstrações contábeis é a entidade. Mas não se preocupem, tem algum card aqui que vai falar isso. Senão eu não ia nem saber. Julgamento profissional é necessário na avaliação, não necessariamente nessa aula, tá? Pode estar em outras aulas. Não se preocupem, às vezes eu tô falando coisas e vocês estão pensando assim, eita, isso aí não tá em nenhum card que eu não tô vendo. Galera, se eu sei é porque tá em algum card. Eu não sei nada que tá fora disso aqui. Então, não se preocupem com isso. De verdade. Só que vai estar lá na frente, entendeu? Julgamento profissional é necessário na avaliação das opiniões da administração, na aplicação da estrutura do relatório financeiro aplicável da entidade. Aqui já foi um pouco mais além. A avaliação das opiniões da administração na aplicação da estrutura do relatório financeiro aplicável. Verdadeiro. Verdadeiro. Ele está avaliando ali o que ela decidiu fazer. Então, às vezes ela vai tomar uma decisão, uma opinião de que a depreciação tem que ser de uma forma, né? E o auditor vai exercer um julgamento ali para determinar se isso ali é uma distorção ou não. Entendeu? Então é necessário na avaliação da opinião da administração enquanto ela elabora suas demonstrações contábeis e aplica a estrutura do relatório financeiro aplicável naquela situação. Verdadeiro. Julgamento profissional é necessário nas decisões sobre extração de conclusões baseadas nas evidências de auditoria. Existe um processo de tomada de decisão. Essa aqui é a pergunta que eu me faço na hora que eu leio julgamento profissional. Existe um processo de tomada de decisão na hora de extração de conclusão baseada nas evidências de auditoria? Com certeza sim, com certeza sim. A gente pode concluir uma coisa ou concluir outra. A gente tem evidência, não fato. Então, isso já é um indicativo de que vai existir um processo de tomada de decisão. Verdadeiro. No escopo da auditoria governamental, esse card aqui é muito bom, porque quem quiser pode suspender ele, mas ele vai ajudar vocês a terem uma visão do processo da auditoria, que vai ser usado nas próximas aulas.
No escopo da auditoria governamental, então ele é um cargo de auditoria governamental, não necessariamente um cargo de auditoria dessa parte que a gente está vendo aqui. Especialmente, podemos dividir os trabalhos de auditoria nas seguintes fases. Primeira fase, o auditor vai começar o trabalho. O que ele vai fazer? Planejar. Terminou o planejamento? Executar. Terminou a execução? Emitir um relatório. Terminou o relatório, vai ocorrer uma etapa final de monitoramento. O relatório tem um monitoramento, tá, pessoal? Então são essas fases que a gente segue: planejamento, execução, um relatório e monitoramento. Atenção para a bandeira laranja, tá? Um card que vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, vocês podem errar muito. Cards que são sequências são melhores do que cards que são conjuntos, mas tem uma tendência a apresentar mais erros também. Mas eu acho que esse aqui vale a pena. Eu coloquei ele aqui e deixei ele aqui. Então, planejou, executou, emitiu o relatório para dar para os usuários. O que é essa etapa de monitoramento? É uma etapa posterior. O processo acaba aqui, ó. O processo acaba no relatório. O monitoramento é um controle, uma espécie de controle da própria auditoria, para ver se teve algum erro, para ver se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, para ver. É um processo de revisionismo, entendeu? Ficar revisando ali, revisando. Autocontrole dos próprios auditores, autocontrole do próprio escritório de auditoria, entendeu? Então, monitoramento da informação está relacionado com isso. Vamos aqui que a gente já está terminando. O auditor que realiza a auditoria de acordo com as normas deve garantir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorção relevante causada por fraude ou erro. Garantir. O auditor garante alguma coisa? Não. Só dá asseguração razoável. Falso. Um card aqui no detalhe, tá? Então, essa palavra aqui é muito importante. Sempre que ele falar garantir, galera, tem que estar um alertinha ligado, tá? Não tem como garantir nada, apenas obtém uma segurança razoável. Por que ele não tem como garantir? Porque existe o risco, existe tomada de decisão, existe o ceticismo. Alguma coisa pode passar despercebido. É culpa do auditor? Não, estava dentro do processo de amostragem, de auditoria, de tomada de decisão, entendeu? Então ele não garante nada, ele só vai te dar uma segurança razoável de que as coisas estão como deviam estar. Entendeu? Então pode sim existir erro, fraude, pode ter uma distorção ali, relevante inclusive, que não foi detectada. Não tem como garantir nada. A infringência a leis e regulamentos detectadas pelo auditor e não corrigidas ou comunicadas pela organização prestadora de serviços passível de afetar entidades usuárias não autoriza o auditor a comunicar os fatos aos órgãos reguladores ou fiscalizadores. Isso aqui é falso. Em regra, a gente vai seguir o princípio da confidencialidade, mas existem casos específicos em que a lei determina que o auditor comunique. Então é falso. A responsabilidade do auditor e, em certas circunstâncias, o dever de confidencialidade pode ser passado por cima por estatutos, leis ou tribunais de direito. Então, em regra, sim, existe o princípio da confidencialidade, mas a gente não pode generalizar, porque existem exceções em que o auditor pode fazer isso aqui, tá? Então, atenção, a infringência a leis e regulamentos detectados pelo auditor e não corrigidas ou comunicadas pela organização prestadora de serviço passível de afetar entidades usuários não autoriza o auditor a comunicar os fatos aos órgãos reguladores e ou fiscalizadores. Aí aqui o procedimento correto seria, ó, caso o auditor tenha identificado ou suspeite de fraude, deve determinar se há responsabilidade de comunicar a ocorrência suspeita a um terceiro fora da entidade pela lei. Então, ele tem que ver se ele tem alguma obrigação de comunicar isso ali, entendeu? A gente está falando de fraude, então ele tem que verificar isso aí. Embora o dever profissional do auditor de manter a confidencialidade possa impedir que tais informações sejam dadas, as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em algumas situações. Então tem que prestar atenção nisso aqui. Sendo honesto, eu acertei esse card meio que eu decorei ele, né? Por isso que eu acertei. Mas vocês têm que estar atentos, porque isso aqui pode cair na prova de vocês. Então vocês têm que decorar também, né? Querendo ou não. Se vier nessa estrutura assim, bem dando pinta de que é isso, vocês vão saber, entendeu? Se tiver relacionado com o princípio da confidencialidade, vocês vão saber identificar também. Só o processo de revisão que vai dar essa maturidade para vocês, galera. De não errar isso aqui. A opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis assegura a viabilidade futura da entidade. Ó, presta atenção, palavra-chave, assegurar. Assim como assegura a eficiência da entidade, da administração na condução dos negócios da entidade. O auditor não assegura nada. Falso.
Assegurar a viabilidade futura e atestar a eficiência dos negócios certamente não são objetivos do auditor independente. Ainda tem isso. O auditor independente não tem nada a ver com viabilidade futura da entidade, nem com eficiência de administração. Ele não quer saber disso. Ele só quer saber se está de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicado, cara. Você pode não ter nenhum futuro. Para o auditor tá tudo bem. Se tiver de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, isso não tem problema para ele. Você pode ser totalmente ineficiente, uma empresa totalmente ineficiente. Tu relatou tudo certinho? Top. Então, para o auditor, isso aí não importa, saca? Não importa nada. Auditoria é um processo sistemático em que o auditor procura avaliar se as evidências encontradas produzem informação convergente com os critérios pré-estabelecidos e se essas evidências são competentes e suficientes para lhe permitir fundamentar sua opinião verdadeira. Um texto muito bom. Convido vocês a lerem quando vocês forem revisar isso aqui pelo menos uma vez, tá? Último card do dia, para encerrar a aula. O ceticismo profissional é necessário para que o auditor reduza os riscos de uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época, a extensão, procedimentos e avaliar o resultado destes. Então, aqui acabou. Não sigam para cá, galera. Esperem o próximo tópico. Vocês vão ter mais cards para estudar. Essa aqui é uma das maiores aulas do curso. Tinha muita informação inicial para a gente tratar aqui. E agora vocês vão poder acessar o material que está aqui embaixo. Quem ainda não baixou, baixe os cards. Só a aula não vai ser suficiente para vocês manterem isso na mente de vocês. Baixem o material que está aqui. Vocês vão ter acesso a exatamente tudo que eu falei durante esses 40 minutos. Esses cards vão descer, cara, escorregando, cara. Amanhã, alguns vocês vão errar. Uns 10%, 20% dos cards. Mas a tendência é que eles desçam escorregando, cara. Vocês vão acertar muito desses cards e gastar pouca energia. E aí vocês vão começar a revisar, 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 revisar. Daqui a um ano vocês vão lembrar deles. Então, cara, não sei como um curso pode ser melhor do que isso aqui que a gente tá vendo agora, prestigiando e construindo juntos. Vocês vão só ver as videoaulas, revisar os cards, garantir. Vocês vão saber exatamente tudo. Vocês não precisam fazer mais nada. Não precisa anotar nada. Esquece papel, joga fora. Não precisa digitar nada. Esquece, já tá tudo digitado que precisa saber, irmão. Não precisa fazer nada, cara. Só baixa o rank, baixa o material, revisa e assiste as aulas. Fechou? Até quinta. E na quinta-feira a gente vem com a auditoria interna, o sistema de controle interno da entidade. Tchau e até mais.